A noção de viagem no tempo sempre fascinou as pessoas, geralmente popularizada em filmes, programas de TV e livros. Nós nos fixamos nos eventos do passado e às vezes nos questionamos se matar o bebê Hitler teria mudado o curso da história para melhor. E se a viagem no tempo não for ficção? Hoje, apresentaremos o que poderia ser possíveis evidências reais de viagem no tempo. Estes são 10 casos de possíveis evidências de viagem no tempo ao longo da história que podem fazer você repensar. Se não forem viajantes do tempo, você deve admitir que são no mínimo assustadores. Número 10. Mulher falando em um telefone celular. Um vídeo misterioso surgiu de 1938, encontrado em 2013, mostrando uma mulher falando em um telefone celular. Essas imagens poderiam indicar evidências da existência de viagem no tempo. No entanto, os netos da mulher se manifestaram e explicaram que perguntaram a ela sobre isso. Ela disse que a fábrica onde trabalhava, a Dupont, tinha uma seção de comunicações telefônicas. Número 9. Viajante do tempo em um jogo de futebol. Essas imagens foram gravadas durante uma partida de futebol ao vivo no Uruguai. Durante o jogo, pode-se ver uma figura sombria correndo rapidamente pelos corredores. Parece que ele está passando pelas pessoas em uma velocidade incrível. Número 8. O corte de cabelo moicano. O corte de cabelo moicano só apareceu no filme de 1939, Dramas Along the Mohawk, estrelado por Henry Fonda. Então, é surpresa que essa fotografia de um homem com um corte moicano seja de 1905. Esse corte de cabelo só ganhou popularidade nos anos 1970. Como alguém em 1905 escolheu um estilo de cabelo tão futurista? Número 7. O moderno viajante do tempo. Essa é uma famosa fotografia que iniciou a febre da viagem no tempo. Ela foi tirada no início dos anos 1940, na reabertura da Ponte Saltford, em Goldbridge, na Colômbia Britânica. À primeira vista, nada parece estranho nesta foto em preto e branco. No entanto, ao observar mais de perto, pode-se ver claramente um homem usando óculos escuros, um corte de cabelo moderno e uma camiseta desbotada com o logotipo de um W, além de ser visivelmente mais alto que os outros homens ao seu redor. Óculos escuros não existiam naquela época. E observe como ele parece estar segurando uma câmera digital de bolso ao redor do pescoço, que está em suas mãos. Esse homem poderia ser um viajante do tempo? Número 6. Mulher falando em um telefone celular. Essas imagens foram capturadas nos bastidores do filme O Circo, de Charlie Chaplin. Uma mulher vestida com um chapéu preto parece estar escondendo a maior parte do rosto e segurando algo no ouvido que se assemelha a um dos telefones celulares de hoje. O que torna isso mais estranho é que a mulher parece estar conversando com alguém, até mesmo parando para ouvir a resposta do dispositivo. Número 5. Relógio suíço encontrado em uma tumba antiga chinesa. Arqueólogos chineses afirmam ter encontrado um anel em forma de relógio em 2008, quando abriram um caixão gigante que estava intocado há 400 anos, na província de Shanxi, na China. Como é possível que um anel idêntico a um relógio suíço atual tenha sido encontrado em uma tumba antiga? A descoberta chocante mostrava que o tempo estava congelado às 10 horas e 6 minutos e tinha a palavra suíço gravada na parte de trás. Isso poderia ser um sinal de uma futura viagem no tempo? Número 3. Objeto pré-histórico de origem desconhecida. Essa próxima evidência de viagem no tempo vem de um misterioso artefato pré-histórico de alta tecnologia. Dentro dessa peça de rocha, parece haver um objeto feito pelo homem que se assemelha a uma espécie de parafuso industrial. Descoberto em 2009, na vila de Sarajevo, na região de Moscou, Rússia. Um objeto semelhante também foi encontrado na Rússia, alegando ser uma engrenagem de alumínio com 300 milhões de anos.
Alguns teóricos acreditam que esses artefatos antigos são provas que apoiam a teoria dos astronautas antigos. Número 2. O misterioso viajante do tempo. A lenda urbana conta que em junho de 1950, as pessoas que passavam pela Times Square, em Nova York, viram um homem estranhamente vestido, com cerca de 20 anos de idade, usando roupas do século XIX, parecendo desorientado e confuso enquanto estava no meio de um cruzamento. O homem foi atingido e morto por um táxi. Os oficiais revistaram o corpo e encontraram os seguintes itens em seus bolsos: moedas de cobre, uma carta de 1876, cartões de visita com o nome Rudolf Fens e outros documentos antigos, mas com aparência nova. Após investigações, a polícia descobriu que Rudolf Fens havia desaparecido em 1876. Será que ele viajou acidentalmente para o futuro? Número 1. A história de Cape Scott. Essa fotografia foi descoberta em um livro chamado A História de Cape Scott, escrito por James Graham. A foto, tirada no Parque Cape Scott em 1917, mostra turistas vestidos com roupas típicas da época. No entanto, se você olhar de perto, verá que há um homem claramente fora do lugar. Esse misterioso viajante do tempo tem cabelos compridos e está vestindo uma camiseta suja, parecendo mais com alguém dos anos 90. E é ainda mais estranho ver os homens ao seu redor olhando para ele com incredulidade.